Ainda sobre o Bruno Henrique, deve rolar mais uma tentativa do Atlético hoje. Se isso não acontecer nas próximas horas... A massa torcida do Galão, ultimato por Bruno Henrique, meus amigos. Gregory também na mira do Galo. E vamos conferir esse corte aqui com as informações do Band News na área, né? O programa aí da TV Band Minas. Links na descrição do vídeo como créditos, galera. Bora dar uma olhada aqui nas últimas informações de mercado da bola do Galo. Essa quarta-feira pode ter aí ultimato por Bruno Henrique. Decisão pode ser tomada muito em breve. Bora conferir essa notícia, convidando você que é torcedor do Galo que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o like e bora conferir, galera. Vamos tocando adiante aqui, porque o Atlético joga hoje, segunda rodada do Campeonato Mineiro contra o Democrata, a bola rola no Mineirão, 7h, e aí, mais uma vez, com mistão nada, com time de reservas, né? Time alternativo. É o terceiro time, o Atlético? Terceiro time, misto não tem, porque tá todo mundo lá pro jogo do final de semana, ainda lá na Flórida contra o Orlando. O Cuca recebeu os reforços do Gabriel Menino, Patrick e o Natanael, né? Que já estão lá em Orlando com a equipe e tal. E aqui ele vai montar o time que é mais ou menos a base do que foi no final de semana. Obviamente que o torcedor até vai, né? Programa de 7h, o horário não é dos melhores, o trânsito também não ajuda. Tem ingresso normalmente a nesse R$20. horário, os ingressos a preços módicos. Agora, o que tira, obviamente, o torcedor do estádio é não ter seus principais jogadores em campo. E além de tudo isso, a gente já começa a destacar a questão do trabalho de mercado do Atlético. O Atlético, ontem nós falávamos aqui da retomada junto ao Gregory e a questão do Bruno Henrique. O Atlético tenta o Bruno Henrique, mas lá no Flamengo querem dinheiro, quando se pagar a multa leva, se não pagar não leva. E a questão do Gregory também, agora o Palmeiras entrou na briga. Ainda sobre o Bruno Henrique, deve rolar mais uma tentativa do Atlético hoje. Se isso não acontecer nas próximas horas, eu acho que o Atlético deve realmente tirar o time de campo, mas é uma tentativa, isso é fato. O Atlético tem tentado sim o Bruno Henrique, lembrando que ele tem contrato com o Flamengo até 2027. A ideia do Atlético para encantar o jogador é dar o contrato até 2028, apresentar um contrato até 2028, com a possibilidade de renovação para mais um, e aumentando ainda o salário do Bruno Henrique. E eu de verdade, o Bruno Henrique é um grande jogador, mas ele tem 34 anos, passou por lesões, a temporada passada dele não foi o primor que já foi em outras oportunidades jogando pelo Flamengo. Então assim, eu fico muito preocupado com eu vou usar a palavra, tá? O desespero do Atlético para conseguir um jogador a essa altura do campeonato. Está faltando criatividade, a pergunta vale para você e para o Valor. E aí, a criatividade, eu vou colocar uma outra situação. Vamos, falta dinheiro? Vamos lá. Não é essa questão. Eu não acho que é essa questão. Não é essa questão. Se o Atlético está colocando aumento de salário ao Bruno Henrique, dinheiro existe. Que já tem um salário altíssimo. Não vamos ficar falando de valores, de números aqui, porque eu acho que são coisas particulares a cada um dos jogadores, e hoje é SAF, então o dinheiro tá saindo de grandes empresários. Então, enfim, criatividade. O que o Atlético prega que é a cabeça pensante para a busca de nomes no mercado? O Siga. Ok? Vocês concordam? Concordo. Não é isso? Então, beleza. O Siga apresentou para o Atlético dois nomes, Lúcio Acosta e Hohlheiser. Eu sempre, quando eu falo Hohlheiser, eu vou lembrar do Rolls Royce, né, o presuntinho. O Hohlheiser, que está no Benfica, que é um nome desejado por várias equipes do futebol brasileiro, até mesmo pelo Botafogo, para substituir o Almada. Na cúpula do Atlético, existiu algumas divergências sobre os dois nomes, e também entre os diretores e a própria comissão técnica. Aí eu pergunto, o porquê um nome que é do Siga não é aprovado pela gestão e pela comissão técnica? Não faz sentido ter Siga. Qual o ponto de divergência quando você aponta que o Hohlheiser pode ser o nome para distribuição de jogadas, e é isso que ele faz, foi isso que ele fez no futebol argentino, é isso que ele fez no Benfica, e o Acosta a mesma coisa, é um jogador de destaque e de grandes números na equipe do Cincinnati. Como que eu fico sem entender qual é o ponto?
que o Siga apresenta esses dois nomes, isso é informação. O Siga apresentou esses dois nomes. E por que não tem o agrado dos principais nomes dentro do Atlético? É a grande dúvida que, pra mim, paira no ar. Eu não tenho dúvida, eu acho que é assim, muita gente achando que entende do que o Siga está fazendo, só que não são do Siga. Não que tudo que o Siga mostre como opção tenha que ser a nova ordem, claro que não. Mas, a partir do momento, aí a gente volta naquela questão, por exemplo, do CEO, né? Tem autonomia, o Siga? Ou é apenas estar trabalhando em prol do Atlético para apresentar nomes que eles já sabem que serão rejeitados? Mas isso também é uma verdade. O Siga trabalha, o Siga busca. O Siga apresenta. Que, diga-se de passagem, fica até difícil da gente avaliar a qualidade do departamento, porque não depende, a contratação não depende deles, né? A avaliação no mercado sim, mas a contratação não depende deles. Então, se o Siga entende que para o sistema que o Cuca vai adotar, etc e tal, tem que trazer o Bruno Henrique. E a direção falou, olha, a gente pode ir até aqui, e o Flamengo diz, não, se vocês forem até aqui pra nós não dá, então é mais um não. Mas a crítica cai no colo do Siga. Então, vai cair no colo do Siga. A gente vê nas redes sociais. Que é o chama de cega, né, Valor? Isso, a gente de cega. vê nas redes sociais. Com razão. Uma parte da torcida. Até certo ponto, com razão. Esse departamento de análise do Atlético não serve, mas cai no colo do Siga. Nós temos aí um problema que pra mim é muito grave mesmo. É que não pode criticar, tá? Não pode criticar, mas que é muito grave pelo seguinte, nós já falamos isso aqui, ficar batendo nisso parece até perseguição, mas não é. Nós temos aí alguns problemas. Por exemplo, a questão do Vitor como diretor, nós já falamos várias vezes que colocaram alguém... Vamos lá, deixa eu contextualizar, pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Tá. Ontem eu tive a oportunidade de chamar o João Paulo Sampaio do Palmeiras no WhatsApp. Everton, mas uma simples pesquisa na internet você conseguiria essas informações, mas é melhor buscar na fonte, né? Porque aí ele, atualizadas as respostas, você traz aqui pro ar, como eu levei lá na Band. Chamei o João Paulo Sampaio do Palmeiras e disse assim, João, depois que você chegou ao Palmeiras, o que você gastou e o que o Palmeiras arrecadou com o seu trabalho de captação? Que ele é o responsável pela base do Palmeiras. Ele me disse, Everton, eu gastei 300 milhões e o Palmeiras arrecadou, depois da minha chegada aqui, com os negócios envolvendo jogadores de base que foram, que subiram pro principal, 2 bilhões e 100 milhões de reais. 2 bilhões e 100, tendo gasto 300 milhões na captação e tal. Porque é o seguinte, o Palmeiras vai lá, o Valu é um craque, menino de 12 anos. Maluco, vai lá, procura o Valu, a dona Maria Helena. Como salário pra senhora... Vem pra cá, traz o Valu e vem jogar aqui. Aí teria ido, tá? Pode seguir. Zagueirão Valu. Então é o seguinte, gastou 300 e apurou 2 milhões e 100. O Atlético é um clube tradicionalmente bom vendedor? Não é. Você chega a esse ponto com muito trabalho, mas um trabalho de organização. Começa dentro do clube. Investimento, né? Então, investimento na base, investimento na logística e etc e tal. Então, é um conjunto de fatores que leva o Palmeiras a arrecadar 2 milhões. Gente, isso é um clube. O que o Palmeiras arrecadou vendendo jogadores da base, ele compra um clube de primeira divisão no futebol brasileiro e ainda sobra dinheiro. Então, o Atlético preferiu trocar grandes profissionais por profissionais de qualidade duvidosa nas áreas que eles atuam. Eu não estou questionando o quanto a torcida do Atlético idolatra o Vitor e o tem como um grande ídolo. Isso é outra coisa. Mas aí coloca o Vitor para substituir o Rodrigo Caetano, não tem estofo, desculpa. Falamos aqui da questão de, tira o Leandro Figueiredo, põe o Valu, tira o Domênico, põe o Elton, tira não sei quem, põe o Everton. Não é assim, meu irmão, não é assim. Você tem que colocar gente qualificada, capacitada. Você tem que buscar os melhores. Óbvio. A sua tentativa é de busca dos melhores. Você vai achar caro colocar os melhores profissionais? Existem o Palmeiras paga mais. Que estão maiores do que as pessoas que estão sentadas nela. Seguramente. Isso. E aí, quando no ano passado, uma pessoa do Atlético disse, olha, não, realmente o Vitor tá tendo muita dificuldade e tal, mas agora determinou-se aqui dentro que o Rodrigo Weber vai ajudar. E o Rodrigo Weber passou a ser uma figura notada e citada. Mas só o Atlético tem isso, Valu. Só o Atlético tem isso. O Cruzeiro é o Alexandre Matos, lá no América é o Cascado, lá no Palmeiras é o Anderson Barros, né? Outrora no Flamengo era o Marcos Braz.
Lá no São Paulo é o Rui Costa e tal. E no Atlético quem é? Não, o Vitor e o Rodrigo Weber. Mas peraí, o Rodrigo Weber virou uma grande figura. Ele não tem que aparecer, não tem que ser citado. O diretor de futebol não é o Vitor. Então a responsabilidade é dele nos acertos. Por exemplo, a venda do Paulinho, um baita, eu não sei se o Paulinho foi vendido ou se o Palmeiras comprou, aí há a diferença, né? Questão de semântica, mas há a diferença, né? O Palmeiras chegou e falou, toma aqui, ó, 18 milhões, ou o Atlético falou, não, você quer pagar 15, a gente libera por 18 mais 2 jogadores, mas eu vou confiar que a coisa foi feita assim. Então nessa aí, méritos pro Vitor, porque foi uma venda que não tinha como falar não, 18 milhões é muito dinheiro. É, pro mercado nacional. Mas tá reforçando o adversário. Cara, mas tudo bem, mas por 18 milhões de euros... É muita grana. É muita grana. Euros ou dólares? Euros, né? Euros. Então, o que a gente tá... Onde eu tô querendo chegar? Se você não colocar os melhores profissionais em cada área, a coisa não vai andar. Então, notou-se que o Vitor tava com dificuldade, foram lá buscar um Cuca, terceira ou quarta opção, foram lá buscar o Cuca, e aí o Cuca começou a acelerar o processo, participando mais ativamente. Então hoje vamos dizer que quem está acelerando os processos lá é o Cuca, contando obviamente com o Vitor, trabalho também do próprio Rodrigo, né? Mas você vê que a coisa não acelera, embora eu deva admitir que o Júnior Santos foi uma grande contratação. Cara, mas uma grande contratação. Agora tem uma coisa que me chama muita atenção, viu, HG, Elton e todos os nossos ouvintes ligados aqui no Band News na área. O Atlético, em determinado momento, falou, repito, né? O Júnior Santos é sim uma contratação muito boa, a gente tá falando do artilheiro da Copa Libertadores, mas e aquela questão de renovação, hein? É assim, eu não sei vocês, eu tenho impressão, a gente tá falando do Júnior Santos, 30 anos, claro, tem o Natanael, 24 anos, o próprio Patrick, que veio ali envolvido na negociação do Paulinho. O Gabriel Menino tem quantos anos, hein, Elton, o Gabriel Menino? Gabriel 22? Não, 24. Eu confiro. Tá ali na faixa do Natanael também. Enfim, esses três aí são jovens. Mas quando a gente olha para Júnior Santos, Gregory, o próprio Bruno Henrique, aí são jogadores daquela faixa que o Atlético falou, claro, falou-se muito em renovação do elenco. O que acontece, hein, por conta 24, então jovem, mas e aí? É a necessidade que tá fazendo o Atlético realmente olhar o mercado. Eu acho que o Atlético, assim, quem chega depois não bebe água tão fresca, né? Sobre essa contratação do Júnior Santos, é importante a gente colocar que ela é a contratação na história do futebol brasileiro do jogador acima de 30 anos mais cara. Isso deve ser observado. 48,5 milhões de reais ou 8 milhões de dólares. O Atlético promoveu a maior contratação da história de um jogador de 30 ou mais. Agora, o Valo, ontem você disse lá no Donos da Bola, e eu estou de acordo, que nós vamos analisar, isso vale para executivo, isso vale para jogador e tal, nós vamos analisar se a coisa foi cara ou barata. Isso. Quando o melão rolar. Perfeito. Né? E aí você estava dizendo, a discussão era outra. A discussão era, quem se garante provocando tem que demonstrar dentro de campo. Pra gente ver se esses valores colocados pelo Elton aqui são valores, e são valores, os números não mentem. Não mentem, né? Não mentem. A maior contratação da história do futebol brasileiro com um jogador acima de 30 anos. Só que se nós analisarmos 30 ou mais. Que é um jogador muito forte fisicamente, vem de contusão, mas muito forte fisicamente. O Atlético precisava. A contratação é necessária e muito boa. Isso. Dando dados para discussão. Sempre existe no futebol independente da idade, mas chama atenção esse fator aí que vocês estão colocando. E aí o Atlético tá tentando buscar o Bruno Henrique, é o que tá sendo falado. Ele tem 3,4. A idade dele é 3,4. O contrato que o Atlético promove a ele é maior do que o Flamengo dá pra ele. Então eu acho que tem que ser tudo muito bem pensado. E lembrando que o Cuca quer um meio campo de criação. Ô Cuca, o Acosta e o Rollheiser não é um meio campo de criação. Trabalhando nesses nomes. Por favor, vamos pensar. Beleza, o Cuca quer um meio campo de criação, um volante, que possivelmente é a tentativa pelo Gregory, é uma tentativa já vem se arrastando. O Palmeiras entrando na briga mais difícil. Já vem se arrastando também. E um zagueiro rápido e um ponta esquerda. Essa é a listinha que o Cuca passou pro Atlético. Vamos ver. Volante, um zagueiro. Um volante, um zagueiro rápido. Tem esse também, tá? É um zagueiro veloz. Não é um zagueiro, não. É um zagueiro rápido. Um ponta esquerda e um meio campo de criação. Quer dizer, isso aí, vamos colocar aí, já tem Júnior Santos, né? Coelho,
Natanael. Tem mais? Menino e o Patrick. Se fechar isso tudo, vai chegar nas 9 contratações, por exemplo, que o Cruzeiro fez. Isso. Só que o time, tá vendo que o time tá... Talvez se o Atlético tivesse startado... as contratações mais rápido. Se o Cuca, ao invés de 3 semanas, tivesse chegado em 1 semana, depois da saída do Milito, depois do fim do Campeonato Brasileiro, talvez o Atlético tivesse investido o mesmo valor. Repito, não acho que é ruim a questão do Júnior Santos, mas a necessidade de ter saído atrás de todo mundo, basicamente, do mercado, tá fazendo o Atlético ser um pouco mais forte nas contratações, ainda que seja em perfil de jogadores acima dos 30 anos. E só para frisar, mais uma vez, torcedor atleticano, ninguém está questionando a qualidade de Júnior Santos e muito menos de Bruno Henrique. Eu falei aqui, uma pessoa do Atlético, todo mundo, e sempre faz questão de meter essa ressalva. As pessoas acham que você não tem contato, que você não fala com ninguém, que você não tem prestígio, né? Isso vale para nós todos aqui que tem os contatos. Você, obviamente, não vai contar quem disse. Mas é extremamente incomodado com a lentidão nas ações, com a programação feita pelo Atlético, no formato que foi feito. A programação a gente já bateu muito. Mas a lentidão nas ações, muito criticado. Uma pessoa do Atlético foi muito lento, tudo muito lento e tal. Então, quando você sai com atraso, principalmente para o mercado, você tem a dificuldade financeira, que obviamente com o dinheiro do Paulinho, ela acaba sendo meio que resolvida, né? Mas quando você vai com atraso, você normalmente perde bons negócios, tudo fica mais difícil e o pior, fica mais caro. Porque a necessidade que você tem e um certo desespero para contratar faz com que quem está com o jogador para vender para você diga não. Se você não pagar o que eu quero, você não leva. É o cara vendendo o guarda-chuva antes da chuva e quando a chuva começa. Capa de chuva no estádio. E detalhe, você colocou R$10 agora antes do jogo, 200 na hora da chuva. Você colocou agora. O Palmeiras entrou na briga pelo Gregory. Se o Atlético tivesse começado esse movimento em cima do Gregory, no período que o Palmeiras estava totalmente focado no Andréas Pereira, pode ser que seria mais simples pro Atlético buscar esse jogador. Mas não, o Atlético demorou, tá demorando, fica empurrando. Agora tem o Palmeiras na briga. E quando colocar na mesa dinheiro, quem vai colocar mais? Palmeiras tem muito mais. O Galo aumentando, né, a proposta aí por Bruno Henrique, provavelmente vai tentar mais uma cartada aí. Gregory tá na mira do Galo, mas também tá na mira do Palmeiras, e o Palmeiras aí ofereceu mais, né, galera? Então o Galo chegou, parece, né, pelas informações, chegou a oferecer 4 e o Palmeiras está chegando a oferecer 6. Então é uma diferença aí de 2 milhões de dólares muito alta, né? O Botafogo e o Palmeiras tem aquela rixa ali. Pode ser que talvez o Textor não queira negociar o Gregory com o Botafogo e o Galo pode se aproveitar disso. Mas o Galo também vai ter que subir uma pedida ali, vai ter que pagar ali por volta de 5, 6 para um jogador que não é tão jovem. É isso aí, galera. É o mercado da bola do Galo que começou aí atrasado, né? Uma programação. O Galo teve uma péssima programação aí. O Cuca chegou muito tarde. Então o Galo pegou o mercado aí muito inflacionado e tá na correria aí, galera, para se reforçar, para já começar bem aí as competições do Campeonato Brasileiro, que já tá começando, né? Mas comenta aí o que você achou desse vídeo, se inscreva, deixa o like, eu vou ficando por aqui, galera. Eu fui, aqui é Galo.